Vitória em Cristo, 30 anos, com o pastor Silas Malafaia. A paz de Cristo para a sua vida, programa Vitória em Cristo, chegando até você sempre com uma palavra abençoada para o seu coração. Eu queria aqui deixar um texto para você que tem chorado diante de Deus, você que tem clamado ao Senhor. O salmista, no Salmo 56, ele declara que o Senhor, ele recolhe cada uma de nossas lágrimas. Creia que todos os seus pedidos, todos os seus clamores têm sido ouvidos e as suas lágrimas contadas diante de Deus. Daqui a pouquinho, pastor Silas Malafaia pregando a palavra de Deus, uma palavra para abençoar a sua vida. E no final do programa, aquele momento especial onde nós oramos, intercedemos a Deus pela sua vitória e pelo seu milagre. Deus te abençoe. Vitória em Cristo, 30 anos. Volta já. Todos juntos em favor da liberdade de expressão, liberdade religiosa, da família tradicional e da vida. Quarta-feira, dia 5 de junho, em Brasília, às 3 horas da tarde, em frente ao Congresso Nacional. Participação de diversas lideranças religiosas e momentos de louvor e adoração com Thales, Eichla, Nani Azevedo, Cassiane, David Killan, Bruna Carla, André Valadão e Aline Barros. Vamos juntos a Brasília, dia 5 de junho, às 3 da tarde, em frente ao Congresso Nacional. Vem aí o 17º Congresso Pentecostal Brasileiro, Fogo para o Brasil. De 9 a 12 de julho no Chevrolet Hall, em Recife. Preletores, pastores Silas Malafaia, coordenador do Congresso, Jabes Alencar, Marcos Gregório, Josué Gonçalves, Josimar Fonseca, Elson de Assis, Josué Brandão e Jackson Antônio. Louvor e adoração, Eichla, Nani Azevedo, Raquel Malafaia, Cainon e Daniele Cristina. Faça já a sua inscrição, pois as vagas são limitadas. Em Recife, na Livraria Luz e Vida, Praça Joaquim Nabuco 173 e na Casa Sá, Avenida Dantas Barreto 853. Ou ligue 0 operadora 21 2187 7000, 2187 7000. Também pelo site www.vitoriaemcristo.org para a compra de passagens aéreas, hospedagem, translado ao aeroporto, hotel e também ao local do evento, com pagamentos em até 6 vezes. Ligue para TAM Viagens 0300 210 1122. 17º Congresso Pentecostal Brasileiro, Fogo para o Brasil. Deus tem uma unção nova para a sua vida. Eu preciso aprender a confiar em ti, mesmo que o azeite já esteja no fim. Aprender a dizer tudo bem, mesmo quando a figueira preciso que minha fé em ti se fortaleça. Eu preciso crer em ti antes que o milagre aconteça. Me ensina a confiar. Me ensina
confiar em ti. Eu preciso aprender a confiar em ti. Mesmo que o azeite já esteja no fim, aprender a dizer tudo bem, mesmo quando a figueira não florescer. Oh, eu preciso que minha fé em ti se fortaleça. Fé, firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quando o gigante se levantar e a dificuldade. De Fé em Fé, o novo CD de Raquel Malafaia. Vou na força do Senhor, nos braços do Senhor, Ele é quem me sustenta. Vou, não posso temer. Sua fé será fortalecida por meio dessas canções. Me ensina a confiar em ti, me ensina a depender dele. Adquira já pelo editoracentralgospel.com, pelo iTunes, Lojas Central Gospel ou nas melhores livrarias evangélicas do Brasil. De Fé em Fé, o novo CD de Raquel Malafaia. Mais um lançamento Central Gospel Music. Abra sua Bíblia no Salmo 19, versículo de número 8 e o versículo de número 9. Salmo 19, versículo 8 e versículo 9. Apenas para deixar como texto básico: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo
e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Eu quero trazer uma palavra para você para você escolher o melhor. Meu querido, Deus trabalha com leis e trabalha com princípios. Você só tem duas alternativas: ou obedecer, aceitar, cumprir, e vai ter consequências, ou rejeitar, não obedecer, não cumprir as leis de Deus, os preceitos de Deus, as regras de Deus, e também vão ter consequências. A verdade é que Deus não pode decidir isso por nós. Ele até dá a dica, mas a decisão é nossa. Quando Deus estava falando para o povo de Israel, em Deuteronômio capítulo 30, quando ele fala que ele propõe a bênção e a maldição, a vida e a morte, está falando sobre obediência ou desobediência às suas leis. Aí Deus vai dar uma sugestão: escolhe, pois, a vida. Mas Deus não pode obrigar, Ele não pode determinar, Ele não pode obrigar você a obedecê-lo, porque Ele respeita princípios que Ele criou e você tem livre-arbítrio para fazer escolha. Deus apenas dá uma sugestão, mas a decisão é sua. E Jesus, no Novo Testamento, Ele mantém o mesmo procedimento, quando em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, diz: olha, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que leva à perdição, estreita é a porta, apertado é o caminho que leva à vida. Jesus dá uma dica, mas Ele também não pode obrigar. Ele dá uma dica sobre o melhor, mas na verdade a decisão de obedecer ou não é nossa. Então, nessa noite, eu quero trazer para você apenas isso. A Bíblia é lotada de leis, de regras que Deus estabeleceu para o bom viver do homem. Nenhuma lei de Deus é para prejudicar o ser humano. Quando você obedece, você tem uma recompensa favorável. Então eu escolhi aqui 3 leis que estão na Bíblia, e você vai ver o resultado, a recompensa, se você obedecer ou se você não obedecer, porque você só tem uma dessas escolhas em relação às leis de Deus: ou você obedece ou você não obedece. Então preste atenção, está aqui é uma lei de Deus que está na Bíblia: ou confessamos os nossos pecados e Ele nos perdoa, ou não confessamos os nossos pecados e Ele nos condena. Isso aqui é uma lei da Bíblia. Ou eu confesso os meus pecados e Ele me perdoa, ou eu não confesso os meus pecados e Ele me condena. Então a primeira questão para quem está me assistindo pela TV ou para quem está aqui é: se eu estou falando de pecado, significa então que todo ser humano é pecador. A Bíblia diz em Romanos 5,12 que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A prova irrefutável de que o homem é pecador é que o homem sente dor, é que o homem sofre e que o homem morre. Se não houvesse pecado, o homem não ia sentir dor, não ia sofrer e não ia morrer. Então, a prova que todo ser humano é pecador é que ele sofre e que ele morre. Se
você confessa seus pecados, não é ao pastor, não é ao padre, não é ao Papa, nem a Maria, nem a Pedro, nem a João, mas se você confessa os seus pecados a Deus, Ele tem poder de perdoar os seus pecados. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Agora tem uma outra verdade. Se eu não confesso, ou se eu não admito que peco, eu não tenho perdão de pecados. É o que diz 1 João capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não pecamos, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. E no versículo 10 diz que se dissermos que não pecamos, nós fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Quando você confessa os seus pecados, sabe o que acontece? A justiça de Deus entra em ação a teu favor para te absolver, para te perdoar. Quando você confessa o atributo da divindade, é um atributo da divindade que é a justiça, você confessou, a justiça entra em campo e diz: Deus, Ele está confessando, Ele merece perdão, Ele merece ser absolvido da pena, da culpa, e você então é perdoado. Agora, quando você não confessa os seus pecados, a justiça de Deus entra em ação também e diz: é para condenar, tem que ser condenado. A mesma forma que a justiça de Deus entra em ação para te absolver, quando você confessa, a justiça de Deus entra em ação para nos condenar quando não confessamos. Por isso que Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, é a condenação. E você não pode brincar com isso. Eu estou trazendo aqui uma palavra bem comum, mas eu descubro muitas vezes que a gente quer pregar tanta coisa sofisticada. Quando tem uma teologia mais nova, tem uma coisa mais profunda, tem alguma coisa assim mirabolante na Bíblia que ninguém falou, e esquecemos do trivial. Isso aqui é lei de Deus, meu irmão. Se você confessa pecado, tem perdão. Se não confessa, está debaixo de condenação. É simples, mas é real. É simples, mas é algo decisivo na vida espiritual. Agora, escute o que eu vou mostrar para você aqui. Escute o que eu vou mostrar para você. A confissão de pecados, ela não apenas leva ao perdão. A confissão, ela traz perdão. Isso aqui é uma coisa importantíssima. Mas existem outras coisas que a confissão produz na nossa vida. Olha o texto que eu li. Se confessarmos os nossos pecados, 1 João 1, 9, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então preste atenção. Quando você confessa pecados, você não tem apenas o perdão do pecado, você tem a purificação, isso é, o pecado é arrancado, é tirado, é removido da nossa vida. Quando você confessa, você não tem apenas o perdão, você tem a remoção do pecado. Quando você confessa, a confissão produz cura. Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e oreis uns pelos outros para que sareis.
Tem gente doente com enfermidades, e se Deus mandou eu trazer essa palavra, e se te colocou aí na poltrona diante desse programa de TV, ou aqui dentro dessa igreja, talvez a tua enfermidade, para ser expelida, é necessário confissão de pecado. O pecado produz cura, gente. Tem gente doente no meio da igreja. Eu não estou falando de gente lá fora, não. Eu não vim aqui dar uma de demagogo, não, e tapar sol com peneira. É gente que conhece o evangelho, é gente que está dentro da igreja, doente, com pecado incubado, com pecado escondido, com práticas iníquas escondidas. Quando há confissão, há cura. E a cura aqui essa noite, e a cura para você, se você confessar. A confissão não tem apenas o perdão, tem a cura, tem a purificação e tem uma outra coisa, a tolerância da parte de Deus. Provérbios 28:13 diz que o que encobre a transgressão não prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. O que é misericórdia, meu irmão? É tolerância. Merecia ser condenado, merecia o inferno, merecia ser penalizado. Quando você confessa, você traz a tolerância de Deus sobre a sua vida, e eu trago a tolerância de Deus sobre a minha vida. Quando você confessa, você não tem apenas o perdão. Olha o que diz Romanos 6:22. E agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Aqui tem duas coisas preciosas. Você está vendo como é que Satanás atua para travar você, para bloquear você, para você não confessar seus pecados? Aqui diz libertação, porque o pecado é um senhor algoz para dominar. Ele não brinca não, ele domina mesmo o ser humano. E como diz 2 Pedro 2,19, de quem alguém é vencido, do tal torna-se servo. Quando o pecado domina, meu filho, não é brincadeira. Mas quando você confessa, ele não tem poder para te segurar. Você vai ser liberto do poder do pecado. Há uma libertação que a confissão produz. E o que é que diz o texto que eu li de Romanos 6:22? E por fim, a vida eterna. E agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim, a vida eterna. A verdade é que quando confessamos os nossos pecados, nós temos o perdão dos pecados e nos dá acesso à vida eterna com Deus. Agora tem o outro lado da moeda. Quando você não confessa, a culpa continua. Quando você não confessa, a condenação está sobre você. Quando você não confessa, é a moeda ao contrário. Quando você confessa, você é liberto do poder do pecado. Quando você não confessa, você é escravo do poder do pecado. E olha o que diz esse texto aqui, que eu acabei de citar e vou repeti-lo, de Provérbios 28:13. O que encobre a transgressão nunca prosperará. Por que tem gente na igreja com vida travada? Por que tem gente na igreja que nunca anda, nunca tem progresso? O que é? Pecado não confessado. Está aqui dentro da igreja, da glória a Deus, aleluia, fala língua estranha, canta até em mistérios. Não tem nada contra. Canta em línguas.
Canta em mistério, mas tem a vida travada. A vida do cara é travada. O que está acontecendo, meu Deus? Que eu não consigo resolver isso, eu não consigo. Isso aqui não anda, isso aqui não resolve. O que é? Está faltando confissão de pecado. Irmão, isso é a confissão mais safada e sem vergonha que eu já vi. Senhor, eu te peço perdão por pensamento, palavras e obra. Você está pensando que Deus é trouxa, rapaz? Se confessarmos os nossos pecados, você tem que abrir a tua boquinha e dizer o que tu faz de errado. Pastor, eu estou com vergonha, mas na hora de fazer não teve. Interessante, né? Por quê? Meu irmão, quando vem a psicologia e vem as ciências humanas dizendo que através da verbalização começa o processo de cura, Deus sabe o que é o ser humano, rapaz. Quando você abre a tua boca e começa a falar coisas, você está jogando para fora, você está tirando coisa suja de dentro de você, através do poder da palavra. Por isso que Deus quer que eu e você confessemos, para jogar para fora do teu coração, para fora do teu ser, todo esse lixo que o pecado produz. Meu irmão, a coisa não é facilzinha não. Que nada, Deus é bom. Claro que Deus é bom, só que Ele é justo. Só que Ele criou leis, só que Ele trabalha com princípios. E não adianta eu e você pensarmos que vamos quebrar um princípio de Deus e Deus vai quebrar o nosso galho, porque não vai acontecer isso. Quando Deus estabelece uma norma, Jeremias 1,12 diz: Deus vela em fazer cumprir a sua palavra. Jesus falou: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar não. Então, querido, Deus trabalha. Não adianta, pode falar língua estranha, pode dar cambalota, tesoura voadora, sabe? Crente largatixa, pode fazer o que quiser, sobe pela parede, pode fazer o que você quiser. Só tem um remédio sobre o pecado. Você tem que abrir a boca e confessar para Deus, para Ele te purificar, para Ele te limpar, para ser quebrada essa escravidão e você ser livre em Cristo Jesus. Vou para uma outra lei. Eu escolhi só 3, está vendo? Rapidinho. Só 3. Para você entender como é que Deus trabalha com princípios e com regras. Olha aqui, isso aqui é uma outra lei de Deus que está na Bíblia. Ou nos humilhamos diante dele, ou Deus nos humilhará. Isso é uma lei, meu irmão. Ou nos humilhamos diante de Deus, ou Deus vai nos humilhar. Pode falar o que quiser. Você pode pensar o que você quiser. Ou você se humilha, ou Deus te humilha. E o que é se humilhar diante de Deus? Se humilhar diante de Deus é você reconhecer a grandeza e a soberania de Deus. É você reconhecer suas fragilidades, suas limitações, suas fraquezas e reconhecer a sua dependência do amor, da misericórdia e da graça de Deus. Se humilhar, meu irmão, não tem a ver com uma cara. Deus, tá bom assim? Mais circunspecto? Olha, vou andar de cabeça baixa, mansamente. Vou falar mansamente, porque... Não. Se humilhar, meu irmão, não é apenas uma atitude de aparência. Se humilhar é você reconhecer a sua fragilidade, a sua limitação, os seus erros, reconhecer que tem um Deus grande, cheio de misericórdia, cheio
cheio de amor, cheio de graça, cheio de poder, que pode me ajudar nas minhas fraquezas e limitações. É você se submeter a Deus. Sabe qual é o resultado de quem se humilha diante de Deus? Mateus 23:12. Aquele que se humilhar será exaltado. Quando você se submete a Deus, é Deus que te exalta. Agora olha que coisa interessante, teve um rei chamado Manassés, poderosíssimo, mas esse cara ficou meio abestalhado, sabe? Rapaz, o cara fez tanta maluquice, ofereceu criança em holocausto, sabe? Esse cara se desviou, apostatou da fé. Aí Deus, meu irmão, ficou soberbo, ficou besta. Aí Deus levantou um exército inimigo, prendeu ele entre os espinhais e jogou ele, tirou ele do trono e botou ele lá no cárcere inferior. Você vai ler essa história em 2 Crônicas capítulo 33, na altura do versículo 11 ao 13, diz que quando Manassés, na linguagem carioca, estava ferradaço, ele se humilhou muitíssimo ao Senhor. Isto é, ele reconheceu o seu erro, reconheceu a sua pequenez, reconheceu a grandeza de Deus, reconheceu a sua dependência de Deus. Agora, olha o resultado que vai acontecer, que é a sequência do que eu estou falando. Primeiro, quando você se humilha diante de Deus, Deus te exalta. Segundo, quando você se humilha diante de Deus, o texto diz: e o Senhor se aplacou para com ele. Você sabe o que significa isso? Deus cancelou o juízo sobre Manassés. Quando uma pessoa se quebranta diante de Deus, ele pode estar num processo de destruição. Deus muda a rota da vida dessa pessoa. Eu vou declarar aquilo que o Espírito Santo fala no meu coração. Tem gente me assistindo num leito de hospital. Você está aí por causa do teu orgulho, da tua soberba, da tua prepotência, e você está humilhado para ver que você não é nada. E se você se arrepender aí, Deus cancela esse juízo e te dá saúde de novo e restaura a sua vida. Você sabe o que aconteceu com ele? Olha, Deus se aplacou, suspendeu o juízo, e Deus traz ele de volta lá do cativeiro e coloca no trono novamente. Olha o que alguém que se humilha diante de Deus, sabe o que está dizendo aí? Restauração. Talvez seja o caso de alguém que está me ouvindo, que está aqui dentro dessa igreja. Talvez seja o caso de alguém que está me assistindo. Se você se quebrantar diante de Deus, reconhecer a sua pequenez, a sua fragilidade e a grandeza de Deus, Deus vai restaurar aquilo que te tomaram, seja diabo, seja homem, não sei quem é. Deus vai trazer de volta e vai te colocar em um lugar de glória. Você sabe o que Deus faz quando alguém se humilha diante dele? Quando alguém se submete a ele, reconhece a sua grandeza e a sua dependência de Deus. Olha o que Davi fala no Salmo 40, versículo 17. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Aleluia! Eu sou cheio de deficiência, eu sou terrivelmente limitado, mas Deus cuida de mim. Deus cuida daquele que se humilha e se submete diante dele.
Eu espero que esta mensagem, esta palavra possa abençoar, possa fazer você refletir para que nós, todos nós, possamos melhorar a nossa vida. Por favor, não sai daí não. Eu vou falar sobre a manifestação em Brasília, mesmo que você não vá. É importante você ouvir o que eu vou falar aqui. Muito, muito importante. Segura aí que já vai terminar o programa. Antes, eu quero falar sobre... eu considero um dos maiores lançamentos que eu já fiz até hoje aqui no programa, dada a importância do tema. Nós estamos lançando uma Bíblia inédita no Brasil. Uma Bíblia que vai proteger você, a sua família e o seu casamento. É uma Bíblia de estudo, não é Bíblia devocional, é Bíblia de estudo. Preparando casais para a vida. Eu não preciso nem falar muito que Satanás, desde que a família foi criada, porque foi Deus que fez a família, ele quer destruir a família. A base da família é o casamento de um homem com uma mulher. Então, Satanás quer destruir o casamento e a família. Essa Bíblia é para namorados, para noivos e para casados, tá? Para casados, preparando casais para a vida. Só para você ter uma ideia, é uma Bíblia de estudo, de alguns temas que estão nessa Bíblia para você estudar, alguns. O propósito de Deus para o casamento, tá? Pais corajosos, curando um coração partido, edificando o seu cônjuge durante a tempestade. Olha que coisa bacana. Seus filhos podem impactar o mundo. Os pais fazem discípulos. Adolescentes que se desviaram. Uma visão bíblica sobre o sexo. O veneno da murmuração. Seja um homem e não um tolo. O desafio de ser uma só carne é alguns dos temas de estudo dessa Bíblia aí. Preparando casais para a vida. Em qual idade nossos filhos devem começar a namorar? Qual é a melhor maneira de disciplinar nossos filhos? Como podemos alertar? Olha, isso aqui é importante. Nossos filhos sobre o uso de álcool e outras drogas. Como tratar as questões relacionadas a combater a pornografia? Olha que coisa bacana. Como os casais jovens devem enfrentar os desafios dos primeiros anos de casados? Como podemos melhorar o nosso casamento? Qual o verdadeiro propósito de Deus para o sexo? Que atitudes devemos tomar para evitar a infidelidade? E vai por aí afora. Preparando casais para a vida. É para proteger você, sua família, seu casamento, você que quer casar. É uma Bíblia de estudos fenomenal. Você pode pagar essa Bíblia em 6 vezes, de R$ 21,65 com cartão. Não tem despesa de correio para qualquer lugar do Brasil. Aproveite, querido. Quem dera que eu pudesse entregar uma Bíblia dessa e ter em cada lar, não é evangélico não, da família brasileira. Vale a pena. A gente usa dinheiro e investe em tanta coisa, invista na sua família, invista no seu casamento, invista no seu futuro casamento. Bíblia de estudo preparando casais para a vida. Você pode pagar em 6 vezes em qualquer cartão, ok? Já vou dar o telefone e tudo aqui. E tem mais 3 lançamentos especiais. Do meu amigo, Dr. Rob Thompson, que é um pastor, A Arte da Distinção. Livraço, gente. 10 passos que o ajudarão a destacar-se na multidão. Ele custa R$ 24,90. Um outro livro também, aqui do meu amigo, não é? O pastor Joy de Miranda. É um livro esclarecedor. Eu já entrevistei ele aqui no nosso programa. A Intimidade de um Ex-Travesti. Ele foi travesti na Europa e ele mostra aqui o seu testemunho e até um alerta para evangélicos e pastores, para todos nós, não termos preconceito quando um deles chega na igreja. É um livraço, R$ 26,90. E aqui o meu livro que eu estou lançando, né? Como tornar-se amigo de Deus, R$ 19,90. Você não é obrigado a levar os 3. Se você quiser os 3,
eu te dou 10% de desconto e você paga em 3 vezes. Se você quiser os 3 livros com a Bíblia Preparando Casais para a Vida, eu vou dar os 10% nos livros, soma com a Bíblia e divide para pagar em 6 vezes. E aí também tem o bonito CD, a minha nora gravou um CD muito bonito, tá? Muito bonito, de Fé em Fé, tá? É o CD da Raquel Malafaia. Tem CD e playback, R$17,90, que você pode somar com os livros e pagar em 3 vezes, ou somar os CDs com a Bíblia e pagar em 6, ok? Então, materiais abençoadores para você presentear e para você ter. Eu estou falando aqui, meu irmão, permita a minha insistência. Deus só criou 2 instituições na Terra, a igreja e a família. Por isso que o diabo quer destruir a igreja e a família. Foi Deus que colocou essa Bíblia de estudo na nossa mão, tá? É uma Bíblia internacional que é temática e é de estudo, preparando casais para a vida. A sua casa precisa ter uma Bíblia dessa. Você pode pagar em 6, de R$21,65, tá? No cartão de crédito. E tem mais uma promoção que eu vou fazer da Bíblia de estudo Preparando Casais para a Vida. Uma Bíblia você paga em 6, de R$21,65. Vou fazer uma coisa. Você quer ser instrumento para abençoar outra família e adquirindo mais uma Bíblia, eu vou fazer em 10. Uma, você paga 6 de R$21,65. 2, você vai pagar 10 de R$25,98. Quer dizer, mais R$4 você vai abençoar uma outra família. Não tem despesas para qualquer lugar do Brasil. Junto da Bíblia, esses materiais você não paga despesa para qualquer lugar do Brasil. Entre em contato conosco, 0 operadora 21 21 87 7000. 0 operadora 21 21 87 7000. Um outro telefone, 0 operadora 21 2598 2019. 0 operadora 21 2598 2019. Pela internet, o telefone é de segunda a sábado, de 8 da manhã às 7 da noite. Tem um pouquinho de paciência, você consegue, ok? Você consegue ligar tranquilamente. E pela internet, qualquer cartão de crédito, editoracentralgospel.com. editoracentralgospel.com. Vou fazer um pedido a você. Você que vai adquirir a Bíblia, que também está em tudo que é livraria aí da tua cidade, livraria evangélica, lojas da Central Gospel. Vou fazer um pedido a você. Quando você receber a Bíblia, leia comentários, leia o que ela ensina e vou pedir a você, para você divulgar para famílias da sua igreja e de seus amigos. Seja um instrumento para abençoar outras famílias. Vai por mim, ajude. Satanás quer destruir o casamento e a família. Seja você um instrumento e diga assim, olha, essa Bíblia aqui, adquire essa Bíblia, vai ajudar o teu casamento, vai ajudar a sua família. Vai por mim, vai por mim. Eu estou te dando uma dica aqui, você pode ser um instrumento de Deus para abençoar outros. E dependendo do seu poder aquisitivo, que você não vai deixar de comprar pão, não vai deixar de pagar suas contas para comprar a Bíblia, não é isso que eu estou falando. Mas se você é uma pessoa que tem uma certa condições, faça o seguinte, adquire uma Bíblia dessa e ofereça para uma família. Adquire uma Bíblia dessa e ofereça para uma família. Bíblia de estudo, preparando casais para a vida. Entre em contato conosco, 0 operadora 21 21 87 7000. 0 operadora 21 21 87 7000 ou editora internet, editoracentralgospel.com. editoracentralgospel.com e você paga em 6 vezes, 21 e uns quebradinhos aí, para você pagar essa Bíblia no cartão, sem despesa de correio, para qualquer lugar do Brasil. Não sai daí não. Eu vou falar sobre a manifestação dessa quarta-feira, em Brasília. Preciso que você me ouça. E no final eu vou orar por você para te abençoar. Segura um pouquinho. Vitória em Cristo, 30 anos. Volta já.
Vem aí o 17º Congresso Pentecostal Brasileiro, Fogo para o Brasil. De 9 a 12 de julho no Chevrolet Hall, em Recife. Preletores, pastores Silas Malafaia, coordenador do Congresso, Jabes Alencar, Marcos Gregório, Josué Gonçalves, Josimar Fonseca, Elson de Assis, Josué Brandão e Jackson Antônio. Louvor e adoração. Estila, Nani Azevedo, Raquel Malafaia, Cainon e Daniele Cristina. Faça já sua inscrição, pois as vagas são limitadas. Em Recife, na Livraria Luz e Vida, Praça Joaquim Nabuco 173 e na Casa Sá, Avenida Dantas Barreto 853. Ou ligue 0 operadora 21 2187 7000, 2187 7000. Também pelo site www.vitoriaemcristo.org para compra de passagens aéreas, hospedagem, translado, aeroporto, hotel e também ao local do evento, com pagamentos em até 6 vezes. Ligue para TAM Viagens 0300 210 1122. 17º Congresso Pentecostal Brasileiro, Fogo para o Brasil. Deus tem uma unção nova para a sua vida. Todos juntos em favor da liberdade de expressão, liberdade religiosa, da família tradicional e da vida. Quarta-feira, dia 5 de junho, em Brasília, às 3 horas da tarde, em frente ao Congresso Nacional. Participação de diversas lideranças religiosas e momentos de louvor e adoração com Thales, Estila, Nani Azevedo, Cassiane, David Killan, Bruna Carla, André Valadão e Aline Barros. Vamos juntos a Brasília, dia 5 de junho, às 3 da tarde, em frente ao Congresso Nacional. Antes de falar da manifestação em Brasília nesta quarta-feira, permita-me aqui dar uma agendazinha rapidinho para você. Quem sabe você vai poder estar em um desses lugares aqui, tá bom? No domingo, dia 9 de junho, eu vou estar em nossa igreja, na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, em Joinville, às 19 horas, aí na Avenida Getúlio Vargas, 1023, Bucarém, Joinville. Eu vou estar aí, domingo, dia 9. Segunda-feira, dia 10, eu vou estar na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, em Curitiba. É um congresso de avivamento, de despertamento espiritual que começa no domingo e vai a semana inteira. E eu estarei pregando na segunda-feira. Rua Coronel Luiz dos Santos, 2018, Boqueirão, Curitiba, 19 horas e 30 minutos. No dia 12, atenção, pastores do estado do Rio de Janeiro. É o Café de Comunhão. E dessa vez vamos ao norte do estado do Rio, a Itaperuna. O pastor Arnolfo Fernando. É isso aí. Eu vou estar aí com você, meu amado. Itaperuna, na Igreja Evangélica Internacional. Igreja Evangélica Internacional, Tanque de Betesda, 8h30 da manhã. Aí você que é pastor de qualquer igreja ou pastora dessa região, é o nosso convidado. Rua Rubens Tinoco de Ferraz, 59, Cidade Nova. É o Café de Comunhão do Conselho de Pastores do Estado do Rio de Janeiro, quarta-feira, dia 12 de junho, 8h30 da manhã, e eu vou ser o preletor, ok? Qualquer pessoa pode participar do café. Lá, você pode ir, vai pagar o café e pode participar da reunião que eu vou estar lá como preletor em Itaperuna, na Igreja Evangélica Internacional, Tanque de Betesda. Bem, deixa eu falar aqui uma coisa também importantíssima. Atenção, Nordeste, pela primeira vez, o Congresso Fogo para o Brasil, tá? É a 17ª edição, será no Nordeste. Vai ser no Chevrolet Hall, em Recife, de 9 a 12 de julho. É imperdível. Não vamos ter o Despertai. Eu estou fazendo o Fogo para o Brasil em julho. O Despertai, que geralmente acontece em outubro, aí não vai acontecer, porque eu já estou levando o Fogo para o Brasil. É de 9 a 12. A inscrição é R$50. Você que está aí em Recife, em Pernambuco, você pode se inscrever na Livraria Luz e Vida ou na Casa Sá, tá certo? Ou você, de qualquer lugar do Brasil, também pela internet, ok? vitoriaemcristo.org.
vitoriaemcristo.org, boleto ou cartão, você se inscreve, tá certo? Se você precisar de hotel, ou de avião, ou só hotel, pela TAM Viagens, você paga em 6 vezes só o hotel e você paga 6 vezes a passagem, os dois juntos, como você quiser. Se você quiser hotel para o Congresso Fogo para o Brasil, de 9 a 12 de julho, aí em Recife, no Chevrolet Hall, ok? Você tem que ligar para TAM Viagens, 0300 210 11 22. 0300 210 11 22. Você pode entrar no site da associação, ver as categorias de hotéis, os valores e para acertar hotel, para pagar em 6 vezes sem juros, ou avião pela TAM Viagens, que vai fazer inclusive os translados do hotel para o evento, aí você tem que ligar para esse número aí que eu estou te dando, 0300 210 11 22. Agora, se você quer só inscrição, certo? vitoriaemcristo.org, cartão ou baixa boleto. Ou ligar para o 0 operadora 21 21 87 7000. 0 operadora 21 21 87 7000. Vamos lá, gente. Pela primeira vez no Nordeste, o Congresso Fogo para o Brasil, de 9 a 12 de julho. Espero você, tá certo? Para encerrar o programa, eu vou falar da manifestação pacífica desta quarta-feira. Ó, a manifestação pacífica em frente ao Congresso Nacional. Nós estamos montando um palco de 700 metros quadrados. Negócio o melhor. Você já sabe que a manifestação é em favor da liberdade religiosa, da liberdade de expressão, ok? Da família tradicional e da vida. Vocês não sabem o jogo que está por detrás, para poder simplesmente, o que eu acabei de falar, destruir. Liberdade religiosa, liberdade de expressão, família tradicional e da vida. É importante, gente, nós não estamos num jogo de futebol, eu já falei, nós precisamos marcar a história. Eu não estou preocupado se eu estou ganhando ou perdendo. Minhas crenças, meus princípios não estão baseados em vitórias, estão baseados na causa. Pelo amor de Deus, gente, o povo de Deus acorda. É um evento para manifestar a nossa cidadania. Lá não é para apoiar candidatura de ninguém a nada, não é desagravo para ninguém, não é para falar mal de governo nenhum, é nada disso. É uma manifestação dos nossos princípios. Olha, o que eu tenho recebido e-mail, telefonema de católicos, de gente que não tem nada a ver com o evangélico. Vamos marcar a história. Pastor, leve um grupo, chega lá, tira uma foto, para você deixar registrado que você participou, que você não deixou passar em branco. Nós não podemos deixar. O que as gerações futuras vão falar de nós? Uma geração de covardes? Uma geração de medrosos? Uma geração de omissos? Eu não vou participar disso. Eu não vou participar. Eu não vou participar de uma história onde vão dizer, passou uma geração pelo Brasil que teve medo de confrontar o pecado e uma anarquia social, que teve medo de confrontar com seus princípios baseados na palavra de Deus. Eu não. Eu vou fazer parte de uma geração que vão dizer lá no futuro, teve uns doidos que passaram aqui pelo Brasil e não deixaram barato. Foram gente que manifestaram o seu pensamento. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isso aqui é muito sério. Querido, não é trabalho do pastor Silas. Eu vou dar aqui alguns nomes para você. Alguns nomes para você. Não é um trabalho meu, gente. Pelo amor de Deus. Não cai nesse joguinho dessa vaidade idiota de alguma liderança, não. Tá? Pense grande, pense na igreja, no reino de Deus. Eu vou te mostrar. É um trabalho desses homens aqui e de milhares que eu não estou citando. Desses líderes e de milhares de líderes que não dá para eu citar. Só para você ter uma ideia que isso não é uma coisa minha, ok? Se fosse só minha, meu irmão, ia por água abaixo. Ó
Olha quem está fazendo. Apóstolo César Augusto, Bispo Robson Rodovalho, Pastor Jabes de Alencar, Pastor Manuel Ferreira, Pastor Samuel Ferreira, Pastor Abner Ferreira, Pastor Samuel Câmara, Pastor Fadi Farage, Apóstolo Renê Terranova, Pastor Marcos Gregório, Pastor Marco Antônio, Pastor Mário de Oliveira, Apóstolo Rina, Apóstolo Doriel, Pastor Maico Abud, Pastor Simonton, Pastor Estevão Fernandes, Pastor José Clarimundo, vai vendo, Pastor João Batista, o Pastor JB, o Pastor Jorge Linhares, o Apóstolo Sinomar e o Apóstolo Agenor Duque, entre tantos e tantos que eu não estou citando. A Frente Parlamentar Evangélica, toda a Frente Parlamentar Evangélica, a Frente da Família, deputados não evangélicos, pessoas não evangélicas. Gente, vamos lá. Você que é de Brasília e você que é de Goiânia, olha, tá vindo gente de ônibus do Nordeste, tá? Gente de ônibus, gente que vai perder 3 dias de trabalho e vai compensar. Você que é de Brasília e Goiânia, pede uma compensação, fala com o teu chefe, olha, eu vou dar mais um dia do meu trabalho, vamos lá. 3 horas da tarde em frente ao Congresso Nacional. E quem vai estar lá? Participação musical, Nani Azevedo, Bruna Carla, David Killam, Exla, Thales Roberto, André Valadão e Aline Barros. Ninguém aqui está recebendo nada para cantar lá, porque eles disseram para mim, pastor, isso também é a nossa convicção, tá? Essa turma e outros tantos cantores que se ofereceram, mas não dá. Senão vai acabar o quê? 2 horas da manhã? E olha, eu sou meio enjoado com horário. Eu vou começar às 3 horas da tarde, tá? E vai ser algo marcante. Ore. Preciso de sua cobertura de oração, não só por mim, mas por esse evento. Ore. Faça uma oração quando o programa acabar. Porque eu vou orar agora por você. E vou orar por esse evento. Para que Jesus seja glorificado. É o exercício da nossa cidadania. Repito, um monte de sal junto salga o quê? Luz, onde já tem luz, ilumina o quê? Nós somos sal e luz para salgar esse mundo e para iluminar no meio das trevas. Nós somos uma contracultura à cultura imposta. Nós não podemos aceitar isso. Não podemos aceitar o diabo destruir a vida, a família e a liberdade que Deus nos chamou. Não podemos permitir. Nesta quarta-feira, 3 horas da tarde, em frente ao Congresso Nacional. Tá vindo gente de tudo que é lugar do Brasil. Pastores e povo de tudo que é lugar. E pessoas não evangélicas, porque isso aí não é só para evangélicos. Eu não vou fazer um culto, é uma manifestação, entenda isso. É uma manifestação. E no programa aqui, do sábado, dia 15 de junho, e durante a semana, eu vou mostrar o especial desse evento, tá? Vai ser muito, muito quente. Vamos orar? Senhor, eu quero abençoar cada pessoa que está me assistindo. Pedir a tua poderosa mão, o teu favor, o milagre, a porta aberta. E quero te pedir, Senhor, que a tua mão esteja estendida, as tuas mãos estejam estendidas sobre o evento de quarta-feira. Eu transfiro esse evento para ti. Eu repreendo toda a seta do inferno e a maldade dos homens. E eu declaro que não haverá nenhum impedimento no nome de Jesus. Esteja conosco, dá-nos a graça e a sabedoria. Abençoa a nossa nação e as autoridades constituídas, que possamos, Senhor, ter dias melhores. Guarde a família brasileira e abençoa esse povo no nome de Jesus. Amém e amém. Até o próximo programa, querendo Deus.